Boa noite, pessoal, tudo bem? Olá, Boa boa noite. noite. Boa noite. Boa noite, pessoal, obrigado aí pela presença. Pessoal, na noite de hoje nós teremos um artigo sobre a doença de Alzheimer. E esse trabalho é bem interessante porque ele vai tratar sobre os peptídeos amiloides, certo? Que estão relacionados à fisiopatologia da doença e também à perda sináptica. Isso aqui é relevante por quê? Porque não só essa correlação é importante para a gente entender os sintomas, como também é importante para nós conseguirmos diagnosticar melhor os pacientes que têm a doença de Alzheimer, né? Ou então outras demências senis, tudo bem? Na noite de hoje, quem vai apresentar esse artigo é o nosso aluno Caio. Tudo bem, Caio? Tudo certo, professor? E o senhor? Tudo bem, perfeito. Mas, pessoal, antes de a gente começar a nossa apresentação de hoje, peço para quem estiver assistindo o vídeo, já deixa aí um joinha, já curte o nosso canal. E a gente vai, então, agora começar. Vamos lá, Caio. Então, pessoal, boa noite. Meu nome é Caio, sou aqui um dos alunos do Journal do professor Mauro Cunha Xavier Pinto, né? O artigo que eu vou apresentar hoje é esse, Amyloid Pathology and Synaptic Loss in Pathological Aging. Foi um artigo publicado na Journal of Neurochemistry, é uma revista de fator de impacto 5.3. E o grupo de pesquisa, né, foi uma ação conjunta dessa University of Gothenburg, na Suécia, da University College of London, do University of Paris Diderot, na França, e Hong Kong Center for Neurodegenerative Diseases, em Hong Kong, na China. A pesquisadora principal é essa Eleni Gnaccio, da University of Gothenburg. Vamos passar. Enfim, vamos tratar primeiramente da doença de Alzheimer, que é um assunto bastante recorrente aqui no Journal. Ela é uma doença neurodegenerativa caracterizada por disfunção progressiva da memória e que também apresenta déficits cognitivos, né? As alterações histopatológicas mais comuns, mais relatadas na doença de Alzheimer são essas duas. São as formações das placas senis a partir dos peptídeos beta-amiloides, e como vocês veem, é uma modificação dessa enzima normal, que seria a alfa-secretase, para essas patológicas beta e gama-secretase, formando a degeneração a degradação dessa proteína transmembrana chamada APP. Né? E aí forma os peptídeos beta-amiloides, representados aqui, que vão se agregar formando as placas senis. Além disso, também acontece uma degeneração da proteína tau, que é uma proteína presente em microtúbulos dos neurônios, então vão formar emaranhados neurofibrilares que são intracelulares, enquanto as placas senis são extracelulares. Celulares. E em relação à doença de Alzheimer, é possível identificar marcos neuropatológicos até um tempo antes, 20 anos antes da manifestação da doença, né, dos sintomas. E, inclusive, isso pode aparecer na ausência dos sintomas, né, do declínio cognitivo, 20 anos antes até. Os marcadores que têm sido usados para pensar em redução das sinapses, né, os marcadores pré-sinápticos, são, por exemplo, a sinaptotagmina 1, que é uma proteína, como vocês podem ver aqui embaixo, da vesícula sináptica. Ela tem afinidade pelo cálcio. A 1 é a mais comum e está localizada na vesícula sináptica, mas também tem a sinaptotagmina 7, que ela está mais na região da membrana mesmo, da sinapse, e tem um tropismo maior por cálcio, né? Mas ela é responsável por essa ativação com o cálcio. Essa proteína 25 associada ao sinaptossomo, também conhecido como SNAP25, é uma proteína que vai participar do complexo SNER e do docking e fusão, né, dessa vesícula sináptica aqui na fenda. O SNAP25 ela tem duas isoformas, uma isoforma A e isoforma B, que vão ser, e a B vai ser mais explorada neste artigo também, mais para frente na parte dos resultados.
Outro marcador é a sinaptofisina, que é um dos mais comuns marcadores da imunistoquímica, porque ele é um que está mais presente na membrana sináptica. Então, ele tem um grande potencial para a quantificação de sinapses, né? Um outro marcador para a quantificação de neurodegeneração é uma proteína de choque frio, que é a proteína 3 ligada ao RNA, o RBM3, como vai ser mencionado aqui daqui para frente no artigo. Ela participa, como vocês podem ver aqui, do ciclo celular, e a falha na indução dessa proteína está associada em algumas doenças neurodegenerativas, segundo o artigo. Enfim, mas o que foi mencionado no título do artigo foi essa condição, Pathological Aging, PA, também conhecido como patologia amiloide, sem comprometimento cognitivo, né, seu AP ou PA, aqui em siglas, né? E ela é uma condição em que a presença dos marcos relacionados à doença de Alzheimer, ou seja, as placas senis e os emaranhados neurofibrilares, mas esses emaranhados proteicos, a distribuição deles não atinge os critérios patológicos, né, os níveis patológicos para caracterizar como doença de Alzheimer. E, além disso, você não tem os sintomas de declínio cognitivo e de memória. Então, foi conceituado dessa forma essa condição pathological aging. E o que seria isso? Existem duas hipóteses trazidas pelo artigo, que essas alterações seriam por conta como fator de proteção de eventos deletérios na função neuronal, ou seja, fariam parte realmente do envelhecimento, né, e como uma forma de proteção. Ou outra hipótese, que seria, como são alterações semelhantes à doença de Alzheimer, ou como algo não tão avançado como o Alzheimer, foi pensado que talvez poderia evoluir, né, para a doença de Alzheimer, então a forma pré-clínica dela. E isso é um dos objetivos que vão ser abordados no artigo pelos marcadores, né, pela forma que os resultados foram procurados. Enfim, então, o objetivo investigar a diferença no potencial da geração sináptica entre a doença de Alzheimer, a pathological aging, a doença de Alzheimer familiar e controles, né? Investigar também de forma aprofundada a diferença amiloide em pacientes com e sem déficit cognitivo e também correlacionar a carga de beta-amiloide e o padrão de peptídeo com a disfunção sináptica. Certo. Com materiais e métodos. Foi utilizado para o estudo tecido cerebral pós-mortem dos lobos frontal, occipital e cerebelo, né? Foram realizadas duas coortes. Uma coorte inicial, a primeira, foi realizada com tecido pós-mortem do lobo occipital, sendo que foi usado 8 amostras de cada uma das condições que foram mencionadas anteriormente: pathological aging, a doença de Alzheimer familiar e controles, né? Depois foi realizada uma coorte de validação, né, com 16 amostras de pathological aging e doença de Alzheimer, na tentativa de confirmar os resultados da coorte exploratória, né, com um N dobrado, né, um N um pouco maior. Para a confirmação de doença de Alzheimer, né, na amostra, foram usados os critérios histopatológicos de análise dessas duas entidades, da NIMCDS e da NIA-AA Guidelines de 2012. Outros sistemas de score neuropatológico também foram usados, esse CERAD, o ABC e o CAA. Foi realizado, então, imunohistoquímica, corpos fixados de 8 mm e os adicionados anticorpos, né, anti-beta-amiloide. Para a avaliação da imunohistoquímica, foi verificado com o Olympus VS120, escala de magnificação, 4 a 20 vezes. O tecido ele foi preparado com essa solução tampão TBS, trisidroximetil-aminometano. Foi realizada a imunoprecipitação do beta-amiloide, da proteína EBM3, sinaptofisina, sinaptotagmina 1 e 7 e da SNAP25. Em seguida também foi realizada a espectrometria de massa por duas formas, o MALDI, TOF-TOF, né, e pela cromatografia líquida em nanofluxo, e análise estatística pelo GraphPad Prism Version 8, na versão 8. Certo, como resultados, a tabela 1 do artigo, famosa,
né, a descrição da amostra. O de mais importante que eu posso mencionar aqui é realmente a data de óbito. A gente pode olhar aqui no Pathological Aging, você tem uma data de óbito mais avançada, né, o que pode contribuir para a gente pensar, não está muito relacionado à doença de Alzheimer, mas traz um ponto muito fraco para a gente pensar nisso, né? E isso pode estar relacionado com essa distribuição de amostras femininos e masculinos, né? Ter uma amostra maior feminina pode aumentar essa data, né, de óbito, né, a expectativa de vida. E aqui, então, cada uma das descrições de cada um dos grupos anteriormente mencionados, né, tanto na corte explorativa quanto na de validação. Certo. Na corte exploratória, então, foi encontrado uma tendência de menor concentração geral, uma tendência geral, de todos os marcadores, sinaptofisina, SNAP25, sinaptotagmina 7 e o RBM3, nas doenças de Alzheimer e na doença de Alzheimer familiar, comparado com o controle e o pathological aging, né? Se a gente for olhar realmente os gráficos, dois asteriscos significam uma relação de P menor que 0,01 e um asterisco menor que 0,05. Essa tendência geral, ela na verdade ela só se reflete a sinaptotagmina 7, o SNAP25 e o RBM3, perdão. Uma relação maior aqui do pathological aging e da doença de Alzheimer familiar. Aqui no SNAP25 tem uma relação com a doença de Alzheimer mesmo, um número diminuído na doença de Alzheimer, né? E o RBM3 teve o controle e o pathological aging teve realmente diferença similar em relação à doença de Alzheimer e a doença de Alzheimer familiar, né? E aqui, como vocês podem notar, a sinaptotagmina 1 e a sinaptofisina não tiveram diferença significativa. Outra coisa que a gente pode notar nesses gráficos é entre o controle e o pathological aging e entre a doença de Alzheimer e a doença de Alzheimer familiar. Não houve diferença nesses marcadores em nenhum dos marcadores, né, encontrados. Não houve diferença significativa. Sempre foi entre ou controle ou pathological aging versus ou doença de Alzheimer ou doença de Alzheimer familiar. Certo. Na corte de validação, agora a gente trata só, como foi mencionado, métodos apenas sobre pathological aging e doença de Alzheimer, nesses 3 tecidos, frontal, occipital e no cerebelo. Primeiramente, a gente nota que no cerebelo não houve diferença significativa entre nenhum dos marcadores, né? E os resultados foram parcialmente consonantes, né, com a corte exploratória. De mais importante que nós podemos mencionar aqui, tem bastantes dados, mas que a SNAP25B, como eu tinha mencionado anteriormente, aquela isoforma da SNAP25, ela teve uma relação de uma associação menor em doença de Alzheimer, tanto no lobo frontal quanto no lobo occipital. Enquanto a SNAP25 mesmo, a família completa, só teve essa relação no lobo frontal, né? E as correlações mais significantes que houve entre eles, agora já nesse gráfico bem aqui, né, como esse 0,5 é em relação ao P05, né? Então, o 1 corresponde a um P de 0,05, 0,05 corresponde a um P de 0,25, né? 0,5 vezes 0,5. Então, quanto menor aqui, a maior correlação, mais significante. Foi encontrado aqui maiores correlações entre a SNAP25B e a RBM3 e a SNAP25B e a sinaptofisina, certo? Então, esses dois se encontraram diminuídos mais igualmente, né, do que as outras, de forma mais igual. Agora, passando para a imunohistoquímica e espectrometria, essas são as imagens de cima do pathological aging, debaixo da doença de Alzheimer. A gente pode ver até aqui uma atrofia maior, né, do córtex, e aqui as placas de beta-amiloide, né, um número bem maior na doença de Alzheimer, placas mais desenvolvidas, né, com maior tamanho, menos espalhadas, né, aqui são placas um pouco mais difusas na imunohistoquímica. Já no gráfico, né, foi encontrado que algo que a gente já tinha bastante noção, né, que uma placa beta-amiloide
ela está bem mais associada em uma proporção, uma associação bem forte, né? Para ver é 0,0001. Para a doença de Alzheimer, né? Está aumentada na doença de Alzheimer em relação ao pathological aging. Certo. Ainda na imunistoquímica e na espectrometria, perdão, esse primeiro gráfico é um gráfico de dispersão e distribuição relativa dos peptídeos beta-amiloide. Né, como mencionei anteriormente, os peptídeos beta-amiloides, eles são uma família, mas que podem ter diferentes quantidades de aminoácidos. Vocês verem aqui, tem 1,40, 1,42, 4,40. O 40 e 42 é o número de aminoácidos. Né? E o que a gente pode notar nesse primeiro gráfico aqui é que o 40, ele está aumentado, né? O AB140, ele está bastante aumentado na doença de Alzheimer em relação ao pathological aging. E pelo artigo também, que não é tão visível, mas que o 42, né, todos os 42, eles estão mais relacionados, estão mais expressos, né, no pathological aging, então estão em maior quantidade lá. Aqui um outro gráfico, um espectro de massa MALDI, né, dos peptídeos, mostra os padrões, né, proteicos, de peptídeos, né, em relação ao espectro mesmo deles, né, então o que mais diferente que nós podemos ver aqui é que na doença de Alzheimer tem o peptídeo beta-amiloide de 40 aminoácidos, né, em bem maior quantidade que no pathological aging, também o AB542, o AB142. E na doença de Alzheimer, uma maior também expressão dessa AB440 em relação ao pathological aging. Certo, aqui agora os resultados mais bem escritos, né? Foi encontrado que as flutuações relativas do AB140 e AB440 foram significativamente maiores na doença de Alzheimer em relação ao pathological aging no lobo occipital, isso mais forte, e uma tendência observada no lobo frontal, né? No cerebelo, apenas a AB440 foi encontrada em maior quantidade, né, em relação ao PA. Também as frações relativas desses peptídeos fosforilados, né, de piroglutamato, AB340 e AB342, foram mais proeminentes na doença de Alzheimer no lobo frontal e occipital, de acordo com esse método, né, o MALDI. Já pela cromatografia líquida nanoflow, né, de nanofluxo, a diferença significativa também foi encontrada nos padrões de abundância relativa das frações dos peptídeos beta. Foi encontrada esses aqui de menos aminoácidos, AB1, 37, 38 e 39, foram visualizados em pacientes que tiveram um score de CAA, que é a angiopatia amiloide cerebral, maior que igual a 2. Então, teve uma maior presença desses peptídeos beta-amiloides. Quando pegamos só os pacientes com doença de Alzheimer, no lobo frontal, todas as proteínas exibiram a tendência em direção à correlação positiva das frações ABX42, ou seja, na doença de Alzheimer, uma presença maior da proteína da peptídeo beta-amiloide com 42 aminoácidos, e uma correlação negativa com os peptídeos de 40 aminoácidos, exceto esse AB240, que estaria então mais presente no pathological aging, né? Para o lobo occipital, apenas a sinaptofisina, RBM3 e SNEP25B apresentaram essa correlação mencionada aqui em cima, né? Outras correlações foram encontradas, né, em uma forte entre a AB140, AB440 e AB540 no lobo frontal e no lobo occipital, analisando a doença de Alzheimer e a angiopatia amiloide cerebral. E para pathological aging, a correlação foi mais forte entre a AB140 e a AB440 nas mesmas regiões do cérebro, né, na região frontal e no lobo occipital. Uma correlação mais moderada foi encontrada para essa ABX42 nas duas regiões também. Certo. Então, concluindo, foi notado, encontrou uma tendência geral, né? Foi encontrada uma tendência geral de uma concentração mais baixa das proteínas associadas às sinapses, né, os marcadores, tanto na doença de Alzheimer quanto na doença de Alzheimer familiar, comparando com o pathological aging e com o controle. Isso indica, né, pode indicar que é uma perda sináptica limitada que a gente vai encontrar no pathological aging, né? E isso está
faz sentido pensando que nós estamos falando de pacientes sem cognição e memória alteradas, né? Então, estão intactos, né, em relação aos sintomas e não experimentaram uma perda substancial de sinapses, né? Outra coisa que foi encontrada foi que as placas beta-amiloide foram encontradas mais na doença de Alzheimer, mas a abundância relativa foi maior dos peptídeos com 40 aminoácidos na doença de Alzheimer e de 42 na pathological aging. E isso, a hipótese é que, apesar da pathological aging ter um grau de angiopatia amiloide cerebral, esses resultados suportam a hipótese de que a PA não evolui naturalmente para a doença de Alzheimer, né? Que são peptídeos diferentes que estão sendo em maior quantidade nessas, né? Outra coisa é a idade avançada que eu tinha mencionado na amostra, né? Que é uma amostra que tinha os pacientes morreram com maior idade, né? Outra coisa que não está mencionada aqui é que nas análises realizadas, o lobo occipital normalmente ele foi mais acometido, né? Ele teve uma menor quantidade dos marcadores expressos na doença de Alzheimer. E aí, em seguida, vem o lobo frontal, em seguida o cerebelo. Isso pode estar relacionado à evolução natural da doença, né? Quando ela atinge o cerebelo, normalmente já é uma demência mais grave, né? Ela já está bastante comprometida, então ela faz sentido pensando na evolução natural da doença. Outra coisa é o aumento dos peptídeos modificados pelo piroglutamato, aquele OB3, AB340 e o AB342, que foram mencionados no outro slide, eles estão aumentados, mas não estão associados com as proteínas sinápticas. E aí a hipótese do artigo aqui está relacionada à toxicidade celular. Enfim, para finalizar, pelo estudo não ter uma amostra muito grande, eles mesmos colocam como limitação que esse estudo ele não é poderoso o suficiente para provar esses achados. Mas com certeza já é um caminho bastante, um caminho bastante interessante, né? Para a gente já direcionar nossas pesquisas para esses marcadores, né? E para esses peptídeos diferentes, né? Da proteína beta-amiloide em relação às duas doenças. Essa aqui é a referência do artigo que foi usado para essa apresentação e muito obrigado a todos. Caio, muito obrigado pela apresentação. Esse artigo, ele é um artigo publicado na Journal of Neurochemistry. Essa revista em especial, eu gosto bastante dela, principalmente a pegada dos artigos, né, uma avaliação muito mais focada na bioquímica do cérebro, né, e correlacionando essas alterações com mudanças morfológicas, comportamentais. Então, eu gosto bastante dessa revista. Esse artigo ele traz para a gente algo que já é bem discutido na literatura, ou seja, o que vai de fato levar aos sintomas observados na demência vascular, na demência senil, na demência por Alzheimer, o que vai levar? Né? Quando nós analisamos, a gente acaba observando sempre essa deposição de beta-amiloide, né? E aí fica sempre aquela discussão, são os peptídeos, são os oligômeros, são as placas, né? E como é que cada uma dessas espécies, desses peptídeos, contribuem para essa degeneração e para a perda sináptica, né? E então é um trabalho que é relevante porque ele traz aí uma nova abordagem clínica, né, para diagnóstico, mas com base no que já se sabe sobre os marcadores para a doença de Alzheimer. Meu querido, o que você achou aí do artigo? Você gostou dele? Por que você escolheu esse artigo, Caio? Então, professor, tinha sido sugerido em um momento anterior e aí eu fui dar uma olhada, eu achei bastante interessante, muito prevalente, né, doença de Alzheimer, então sempre, e também muito foco, né, do laboratório, então acho que foi bastante interessante ter escolhido ele.
Achei muito legal a correlação dos peptídeos beta-amiloide, da quantidade de aminoácidos em cada uma das condições. Então, acho que bem completo, né? Várias análises foram realizadas no artigo, então achei ele relevante para trazer aqui hoje. O que eu acho que tem acontecido nos últimos 10 anos é que as técnicas de química analítica, tá, principalmente focada em metabolômica, proteômica, certo? E aí essas subdivisões que você tem das ômicas, né? A lipidômica, peptidômica, transcriptômica, né? O que está fazendo é trazendo mais informações, mais luz para doenças que nós já conhecemos, certo? Então, o que acontece? Você tem a designação, o nome que você dá para a demência de Alzheimer, né? Ela é muito baseada nessa sintomatologia. Assim, funciona do mesmo jeito para ansiedade, para depressão, certo? Você vê um conjunto de sintomas e você dá um nome daquela patologia. É doença de Alzheimer, é doença de Parkinson. Só que na hora que você começa a analisar esses biomarcadores, o que você começa a observar é que é possível subdividir essas doenças em outras patologias, certo? É possível correlacionar alterações cognitivas de um determinado grupo de pacientes com a doença de Alzheimer. Tudo bem? Por quê? Porque agora você tem ferramentas para estudar isso do ponto de vista bioquímico. Tudo bem? Então, o que a gente tem que trabalhar aqui é o nosso filtro. Tá? A gente tem que começar a olhar para essas doenças, a gente tem que estabelecer qual que vai ser o pilar que eu vou usar para entender o resto. Eu posso usar como um pilar a parte bioquímica, e a partir daí eu fraciono a parte sintomatológica, ou eu fecho um conjunto de sintomas, e aí eu vou buscar na bioquímica o que caracteriza todo mundo. Aí você fala assim, mas o que é o certo? Olha, nesse ponto aqui não tem certo nem errado, porque você tem que definir um ponto para começar. Certo? A partir desse ponto é que você vai fazer a sua base de dados para você conseguir encontrar um diagnóstico adequado, né? Mas eu particularmente acho esse tipo de trabalho relevante porque a gente está evoluindo para esse entendimento que os peptídeos e os oligômeros, né, acabam afetando de maneira mais contundente os neurônios e as sinapses, e a placa amiloide acaba levando a um processo de neuroinflamação. Então a gente começa o conjunto de dados começa a apontar para isso, né? Gustavo, o que você achou do artigo, querido? Eu gostei bastante do artigo. Eu acho que mesmo a própria crítica do artigo que os próprios autores fizeram, né, da questão da amostra ser pequena e que talvez os dados que eles trazem não são tão fortes, mas assim, é mais um artigo que vai trazer dados para a gente quanto a essa questão das proteínas sinápticas, principalmente, eu achei interessante trazer outros tipos, né? E também essa subdivisão das proteínas A beta, da 40, 42, essas outras variantes, né? Achei bem interessante porque é mais uma informação que a gente pode correlacionar com essa sintomatologia. E por mais que a gente olhe os resultados e talvez a gente ache que é meio óbvio, porque a partir de em certa região vai ter um aparecimento maior dessas proteínas ou não, pela evolução da doença, né? Porque, obviamente, a gente pensaria que o lobo occipital, por exemplo, o cerebelo seria algo que no final da doença estaria aumentado esses níveis dessas proteínas. É o que o artigo mostra, mas não deixa de ser relevante, porque a gente pode associar essa referência do artigo com outras pesquisas que estão também trabalhando com biomarcadores. Uma coisa que eu senti bastante falta nesse trabalho, que na hora que a pessoa fala, nós vamos trabalhar com a perda sináptica, né? Uma das formas de se analisar a perda sináptica é realmente você olhando esses marcadores, né, pré-sinápticos, né, que é a sinaptofisina, a sinapsina, certo? Porque você, analisando esses marcadores, você
pode, através de análise de blot ou de proteômica, falar, está reduzindo o número de conexões entre os neurônios. Mas eu senti falta de uma imunofluorescência ou então uma imunistoquímica com Golgi, para você olhar para o tecido e ver se de fato você tem uma perda, né, no número dessas espinhas dendríticas, né, ou então um processo de degeneração mais aumentado, né? Eu acho que ganharia mais força, né, porque quando você analisa, vou analisar o córtex pré-frontal, o hipocampo, o cerebelo, assim, você tem estruturas diferentes, que têm densidades diferentes de neurônios de diferentes subtipos, né? Alguns inibitórios, outros excitatórios, e às vezes você tem alterações nessa morfologia, né? Que a bioquímica pode não acusar, mas morfologicamente você vê que tem uma alteração na citoarquitetura daquele tecido. E isso é interessante, porque ele tem aqui uma histologia que ele fez com a beta-amiloide, né? Então ele poderia também ter trago isso, eu acho que seria relevante, né? Obviamente que trabalhar com tecido de humano é muito mais difícil, é um tecido nobre, né? Amostras de humanos é muito complicado de se obter, né? E sempre que você tem essa informação é muito relevante, né? Mas esse aprofundamento, né, acaba sendo mais interessante. O que eu acho, sabe, Caio, é que se ele quer fazer uma distinção entre essa demência senil, né, essa alteração precoce, né, que não é o Alzheimer, do Alzheimer e o Alzheimer familiar, que só para deixar claro, o Alzheimer familiar, para quem estiver assistindo, né, o Alzheimer familiar seria a doença de Alzheimer que acontece em pessoas jovens, de 30 a 40 anos. Por quê? Essas pessoas têm alterações genéticas específicas que fazem com que haja um aumento da produção, né, e da expressão dessas proteínas, né, relacionadas à beta-amiloide, certo? Então, essas pessoas apresentam a demência precoce com 30, 40 anos, elas já estão apresentando sintomas, né, de moderado a grave. Talvez, se você tivesse mais biomarcadores e fizesse uma análise mais profunda, você teria mais elementos para você destacar. E o que eu acho é que os trabalhos que trazem a parte de proteômica e metabolômica, às vezes não tem essa parte mais dura, mais validada do biomarcador que já está estabelecido. E o que traz o trabalho que já está estabelecido não fica faltando essas outras coisas. Então, assim, parece que as duas áreas não se cruzam, né? O pessoal da medicina não passa lá na química de jeito nenhum para fazer um experimento, né? Então, acho que falta um pouco isso. Rafa, o que você achou do artigo, querida? Gostei bastante do artigo, achei muito interessante. Eu só fiquei com uma dúvida no final, porque ele falou que no caso que o artigo chama de patológico aging, né? Tem uma maior quantidade de peptídeo 42 e a doença de Alzheimer 40, mas não seria o contrário? Bom, são os dados. Eu imaginaria, na lógica, eu pensaria que talvez tivesse, por conta do déficit cognitivo e tudo, né, na doença de Alzheimer, eu pensaria o contrário. Ambas acabam tendo... Eu fiquei com isso na cabeça. Ambas acabam levando a um comprometimento no sistema, certo? A questão é que os alvos que elas atuam acabam sendo um pouco diferentes, tá? Mas, Caio, você ia falar alguma coisa? Perdão, professor, interrompeu. Tudo bem, porque no artigo, a descrição é o seguinte, que o peptídeo de 40 aminoácidos, ele é mais associado àquela CAA, angiopatia amiloide cerebral, né? Então, ele tá muito mais expresso nessa doença, e ela, em 80% das doenças de Alzheimer, ela é comórbida, né? Então, elas estão associadas.
Por conta disso, a 40 estaria mais presente realmente nessa doença, na doença de Alzheimer. Outra coisa que o artigo fala é a distribuição desses peptídeos na própria placa, né? Na própria placa, porque nas maiores, que realmente são as placas senis, você só teria 42. Mas as mais difusas, a região central, o core, né? Teria mais a presença do peptídeo 40 e nas periferias seria 42, assim que está descrito no artigo. Isso é interessante porque você começa aqui a ter estruturas diferentes, né? E essas estruturas diferentes não só estão modificando o perfil de acúmulo no tecido, como também pode alterar o tipo de resposta inflamatória e disfunção neuronal que ela causa, né? Então, isso aqui é uma interessante informação... isso no artigo que ele traz. Eu fiquei pensando nessas diferenças, né, de 40, 42, eu achei muito legal. Isso eu achei muito relevante mesmo no artigo. Eu acho que se a gente avançar um pouco em artigos que trabalham especificamente com a diferença desses peptídeos e quais são os alvos moleculares, a gente vai ver que elas têm respostas, né, elas evocam respostas diferentes nos neurônios, nos astrócitos e na micróbia. A gente pode dar uma olhada na literatura, né, e trazer esses artigos aí nas próximas reuniões. Eu acho que vai ser algo relevante. Eu acho que é bem relevante, sim, Mauro. Eu achei muito legal essa parte. Perfeito. Ítalo, o que você achou do artigo, querido? Então, professor, eu achei um artigo bom, bem interessante. Eu acho que, assim, todos esses trabalhos que tem mais a área de bioquímica, de proteômica em si, né, que trabalha com a questão das proteínas, bastante importante, né, para ter melhor entendimento sobre as doenças em si, sobre todos os tipos, não só as doenças neurodegenerativas. Mas pesquisas que trabalham com a questão mais básica, de análise de proteínas e tudo, eu acho, assim, muito importante a questão de entendimento de todo o processo, né? Eu achei que eles fizeram muitas análises com muitas proteínas, isso me deixou um pouco confuso na hora de entender, mas depois que relei de novo, dá para entender assim, direitinho. E sim, eu acho um trabalho assim, bem interessante. É isso. O que acontece aqui, Ítalo, especificamente nesse artigo, essa seleção de proteínas que ele tem aqui, ó, a sinaptostagnina, sinaptofisina, SNAP25, RBM3, são proteínas que estão realmente relacionadas aos terminais pré-sinápticos, certo? Então, uma das formas que você tem de olhar se há uma alteração, uma perda, né, dessas espinhas dendríticas, né, dessas terminações, é fazendo a marcação de Golgi ou fazendo uma imuno, certo? Pode ser fluorescência, imunohistoquímica, e contando essas espinhas. Isso é uma análise. A outra forma é como ele fez aqui, né, que é mostrar a parte da bioquímica, né? Mas, assim, ele poderia fazer uma proteômica com 4.000 proteínas, né? Aí, nesse caso, seria necessário uma análise de bioinformática para você conseguir definir o que é relevante, o que não é, quais vias estão associadas e quais não estão. Apesar de tudo, assim, isso aqui é bem validado, isso aqui está bem, isso aqui assim, a gente bate o olho e a gente sabe que ele está falando de sinapse, certo? Mas qual que é o problema? Durante um processo de uma disfunção, em qualquer tipo de doença, a proteína ela pode estar expressa, mas não está no local correto da célula. Entendeu? Então, por exemplo, por isso que a bioquímica às vezes vai te trair nesse caso. Porque às vezes você produz a proteína, mas devido, por exemplo, uma das coisas que acontece na doença de Alzheimer, né, é a hiperfosforilação de tau. Tau, né, vai estar relacionada à produção dos microtúbulos. Então é como se fosse o osso que sustenta o braço. Então o microtúbulo ele sai lá da estrutura onde você tem o corpo da célula, você tem todo o axônio dessa célula que é enorme, e você tem esses microtúbulos, tá certo? E aí você vai ter os pequenos dendritos. Esses microtúbulos são utilizados para transportar
certo material que é produzido lá no retículo endoplasmático rugoso, né, nos complexos de Golgi, do corpo da célula para a periferia. Então, se você tem alteração se você hiperfosforilar tal, toda essa dinâmica de tráfico de proteínas fica alterado. Está comprometido. Então, você pode olhar para a bioquímica e falar, não está alterado da bioquímica. Mas na hora que você vai olhar a estrutura, você observa essa alteração. Então, por isso que os dados acabam que se complementam, entendeu? E aí é muito importante que as pessoas que trabalham com essas patologias, elas comecem a treinar a cabeça, eu ia falar o olhar, né? Mas é o conjunto. Para você bater o olho nisso e entender que essas proteínas são importantes. Da mesma forma que se você pegar isso daqui e passar para uma pessoa que simplesmente vai fazer uma análise de quimiometria, ou que simplesmente vai rodar análise de bioinformática, ela não vai entender que essas proteínas são muito importantes. E, às vezes, umas relacionadas à sinalização intracelular, ou talvez talvez ribossomos, talvez não sejam tão importantes como essas, que para ele é número. Ele só está olhando o número. Então, é muito importante você associar tanto a análise quantitativa quanto qualitativa. E é por isso que é importante se acostumar com esses marcadores mais já estabelecidos, né, e buscar correlacioná-los com os novos, né, que são encontrados. Só assim que a gente depois pode começar a fazer análises, né, e buscando essa relação causal. Tudo bem? Mas, pessoal, eu acho que a gente pode ficar por aqui, tá bom? Agradeço aí a participação de todo mundo. A gente se vê então semana que vem, tá bom?